conta um pouquinho para os pais que estão aqui presentes, né? Como os seus filhos podem, né, fazer uma apresentação na escola com a segurança maior, com a desenvoltura melhor e, como você falou, aproveitar essa experiência como uma experiência de desenvolvimento, porque muitas das vezes a nossa mente ela vem com o seguinte pensamento, né? Você falou que a ansiedade, né? Tem gente que, nossa, amanhã tem apresentação na escola, nem dorme direito, Nossa. ou então aquele mesmo sentimento da prova, né? Nossa, amanhã tem prova, então o bloqueio, né? A ansiedade já fica extrema. Então, como aproveitar uma situação como essa como um aprendizado, que cada situação é uma situação de aprendizado, e como é que nossos filhos podem estar mais seguros, né, para fazerem uma boa apresentação na escola? Muito bacana. Enquanto você estava falando, também lembrei aqui de algo, né, que é muito interessante, queria compartilhar antes de trazer essas dicas aí para uma apresentação. Quando eu estava ministrando aulas para os jovens aprendizes, né, já fui professora também, tá, gente? E eu falei sobre marketing pessoal e dentro dessa temática eu trabalhei a apresentação pessoal em um pitch. Você tem um tempo curto, né, uma conversa de elevador, só para sintetizar aqui para vocês entenderem, e cada um dos alunos tinha que formular a sua apresentação e fazer esse pitch da sua apresentação pessoal. E aí tinha uma aluna que ela tinha essa dificuldade, esse medo de falar em público, e o interessante é que eu criei aquele espaço de diálogo interativo, de feedback, deixando realmente ela muito à vontade, os alunos, para interagirem comigo. Mas às vezes você está naquele papel ali, naquela função, né, hierárquica de ser uma autoridade, e às vezes o aluno se sente um pouco, né, assim, um pouco assim, preocupado, né, de como ir até esse professor. Então, ela não me disse que ela tinha medo, que ela estava, inclusive, o fato de eu falar dessa apresentação estava criando, na verdade, alavancando gatilhos nela. E no dia, foram 2 dias para apresentar, porque a turma era grande, no dia dela, ela passou mal em sala de aula. Gente, foi um desespero. Foi um desespero. Eu mantive controle, tá? Eu tô dizendo da turma. E aí você tem que ter o controle, professores, né? Até porque você é responsável pela turma. A gente tinha toda uma equipe ali para dar esse amparato, esse acolhimento, inclusive pessoas da área de saúde, né? Para quando acontecer essas situações estarem preparados para cuidar desse aluno. E durante a nossa conversa eu vim entender que ela tinha medo de falar em público. Só que ela não teve coragem de me falar. E olha que eu acho que eu sou uma professora legal, viu? E ela não teve coragem de falar. E deixou chegar ao limite, né? Deixou que, de fato, as emoções dela chegassem em um ponto que trouxesse, inclusive, consequências físicas. E depois a gente foi conversando, entendendo. E o que eu quero trazer com isso, Vinícius? Que o papel do professor também é importante no desenvolvimento da comunicação dos alunos. Criando esse espaço de diálogo, criando esse espaço seguro para que ele se sinta confortável em apresentar. Buscando conhecer o perfil de cada um dos alunos e entendendo que com cada um deles vai ser uma forma diferente de se trabalhar. Nem sempre a gente vai ter alternativas. Vamos aplicar uma prova para quem tem medo de falar em público. Porque a gente precisa se deparar com esses desafios para a gente crescer, entender que a gente pode, que a gente consegue. Mas é muito importante também esse feeling, essa sensibilidade. Então eu não poderia deixar de falar sobre isso, mas não esqueci da minha pergunta não, tá? Como é que a gente prepara os nossos filhos, nossos alunos para uma apresentação? Primeira coisa, precisa incentivar o estudo, né? Ele precisa se aprimorar e se aprofundar naquela temática que ele vai apresentar. Então procure saber, né, qual é o trabalho, o que é para ser feito, qual é a temática. Pesquise junto com o seu filho, né? Peça para ele fazer um resumo, uma análise crítica. Por que não logo partir para a apresentação, para o esqueleto da apresentação, Ana? Lembra que eu falei que quando você aborda uma temática, um assunto que você tem domínio, é muito mais tranquilo e fácil se comunicar? Então você vai criar aí, né, e desenvolver também esse filho, esse estudante, a pesquisar, a estudar, aprimorar o seu conhecimento, a ele assimilar esse assunto, não é decorar. Porque, gente, se a gente decora, a gente pode esquecer. Quando você faz teatro, você vai repassar o texto, não é para você decorar, é para você entender. Por isso que existem os laboratórios, quando você faz um personagem, para que realmente você traga realidade. Você vivencia a dor, as alegrias, o dia a dia daquele personagem para trazer o quê? Verdade para sua apresentação.
Então, o mesmo eu digo para uma apresentação acadêmica num colégio, por mais simples que ela seja, em grupo ou individual. Incentive ele a se aprofundar nesse assunto, buscar outras referências para além da sala de aula. Depois disso, né, de resumos, de você inclusive perguntar, dialogar com ele, para que cada um fale sua opinião do que ele entendeu sobre aquele assunto, ele vai para o esqueleto da apresentação. E aí ele, depois desse resumo, ele vai ter inclusive aí insights de entender quais são os pontos que ele quer tocar. Os pontos mais relevantes sobre aquele assunto. Então, ele não vai encher a apresentação dele, isso é, se for possível, inclusive, fazer uma apresentação com recursos, né, aí gráficos, com equipamentos que ele possa utilizar, um slide. Às vezes é uma apresentação que ele não vai ter esse recurso ou que não é para utilizar. Então, a primeira coisa também é entender quais são os recursos que você pode utilizar para enriquecer a sua apresentação, para te dar suporte e trazer tranquilidade. Depois disso, né, fazendo aí, né, o levantamento dos recursos que você pode utilizar para que essa mensagem chegue de forma assertiva para o receptor, você vai fazer o que? A construção da sua apresentação. Sempre em tópicos. Eu sempre sugiro, tá? Mas assim, é muito também do perfil e do processo de aprendizagem. Porque quando você traz textos muito longos, frases longas, você acaba se prendendo... Fica muito engessado. Exatamente, né? Em ler. E quando você quer ler ali, muitas vezes, você se perde, você fica nervoso, porque você quer lembrar até da vírgula que tem na frase. Então, o ideal é que você coloque em tópicos. Você já leu, você já entende do assunto, ainda que seja de forma básica, mas você já consegue dialogar sobre ele. Entendendo que também ali é um bate-papo, vai ajudar bastante. Abuse dos recursos visuais, de outros elementos para enriquecer, como eu falei, essa apresentação. Além disso, né, você pode também trabalhar a postura. Trabalhar esses exercícios vocais e respiratórios para que você não fique com medo nem ansioso de forma negativa no momento de se apresentar. Chegue antes, visualize a sala onde você vai fazer essa apresentação, veja, teste os equipamentos para ver se está tudo ok. Tem uma dica muito interessante que eu vou falar aqui agora, e é uma dica muito bacana para quando a gente for falar em público, se apresentar, é você ter a postura do Superman. Estufa o peito, faz ali as técnicas de respiração para desacelerar, e aí você, Supergirl, Superman, olha a sua roupa, se tá tudo ok, checa antes de levantar e levanta com tudo. A linguagem não verbal, né? Fala, comunica, né? Exatamente. Olha, arrasa, levanta com tudo, confiante, você é o cara, sabe? Você pode, você tem talento. Então, é trabalhar a autoconfiança. Ver as vestimentas, isso é bacana também para trazer confiança. A gente muitas vezes na escola você está de uniforme, mas checa se está tudo direitinho. Traz música, dinâmicas para poder trazer uma interação, uma brincadeira. E uma dica super especial, é a cereja do bolo. Para quem principalmente tem essa dificuldade de falar em público, de fazer apresentações, comece com perguntas. Comece com reflexões. Porque você começa a provocar o seu público, aqueles colegas, o professor, a interagir com você. Até para poder se soltar um pouco mais, né? Exatamente. Eu me lembro que em alguns momentos de apresentação, aquele primeiro momento inicial, você tá ali muito tenso, né? Para poder começar, você não sabe como vai conduzir, e à medida que vai acontecendo a apresentação, a gente vai ficando mais tranquilo. Então, começar com perguntas é muito bom também por causa disso, que vai se saltando, vai ficando mais leve. Perfeito. E traz aquele ar de conversa, né? Então isso é muito bacana, traz uma ambientação, você fica mais confortável, confiante de estar ali naquele ambiente, naquele contexto. E você traz essa interação que é muito importante. Porque, vamos ser sinceros, ficar ali só ouvindo o professor falar, um palestrante, ou tá passando por um treinamento, o instrutor só fala, é cansativo, gente. Então, a gente precisa explorar e vivenciar esses momentos de interação para motivar, para trazer um engajamento e, sobretudo, porque hoje o sucesso é em equipe, é colaborativo. Quando você cria espaços colaborativos, todo mundo cresce. A opinião do outro é importante. E você deixa isso claro. E outra coisa, quando você se prepara e se organiza para uma apresentação, você mostra para o seu público que você se preocupou, que ele é importante.
E isso faz toda a diferença. E isso já começa, pais, desde pequeno. Com na certeza. escola, né? Com essas oportunidades que isso vai se treinando, né?